Regina. Esgotada a possibilidade de um dia a derrota conhecer. O Deus da força está contigo, o Deus da guerra é o Deus. É todo poderoso Deus. E contra ele o inimigo não tem. A guerra do Senhor e a vitória garantida. É todo poderoso Deus. E contra ele o inimigo não tem. A guerra do Senhor. Sabe o que acontece quando estava ali no quarto em oração? Esgotada as possibilidades de um dia a derrota conhecer. Especialista em causas impossíveis. O Deus que pode. Força é todo poderoso Deus. E contra ele o inimigo não tem. A guerra do Senhor e a vitória garantida. É todo poderoso Deus. E contra ele o inimigo não tem. A guerra do Senhor e as palmas lá em cima. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Ele é todo poderoso Deus. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida. Ele é todo poderoso Deus. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida. Ele é todo poderoso Deus. A força contra ele o inimigo não tem. A guerra do Senhor e a vitória garantida. É todo poderoso Deus. E contra ele o inimigo não tem. A guerra do Senhor e a vitória garantida. Em Colossenses 2, versículos 9 e 10, Paulo diz que Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade e que nele somos levados à plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e toda a autoridade. Jesus Cristo, esse é o nome. Jesus Cristo, a qual todo joelho se dobra nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Ele é o Senhor para a glória de Deus. Todo joelho se dobra nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Ele é o Senhor para a glória de Deus. Se permaneceres em mim e a minha palavra em ti, pedirá tudo, Ele disse tudo. Lê lá na Bíblia, lê lá. Nada, nenhuma força, nada pode resistir
esse nome, Jesus. Nada, 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 nenhuma força, nada, pode resistir a esse nome. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria.
Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Pai do Senhor, povo de Deus, bom dia, estamos chegando, estamos na área, mais um Multicast, nosso coração está muito alegre, aqui ao meu lado, Meriane Nascimento. Paz do Senhor a todos, bom dia. Que alegria estar aqui mais um sábado no Multicast. Eu fico ansiosa aguardando esse dia chegar. É um prazer sempre muito grande estar aqui com vocês, né? Nosso convidado está chegando, a cadeira dele já está aqui guardada, está no caminho. 3 minutinhos. Mas eu quero dizer que pra gente é uma alegria muito grande estar aqui, né? Bora acordar, bora se animar e bora participar, bora compartilhar, Vamos lá. comentar, né? Hoje tem muita coisa boa aqui no Multicast pra gente conversar, pra gente conhecer sobre o Wesley Santos e, enfim, tem muita coisa boa pra gente tratar aqui, assuntos relacionados ao reino de Deus, né, amor? Bora dar uma introduzida do que nós vamos tratar aqui hoje. Exatamente. Pode começar aí. O Wesley, ele é servo de Deus, ele atua na área do jornalismo e hoje nós vamos conversar um pouco com ele a respeito de realmente ser multiforme nessa área, ser servo de Deus, trabalhar na área do jornalismo, de que forma nós podemos utilizar isso no reino de Deus, né, essa atuação no reino de Deus. Então tem muita coisa aí para tratar. Inclusive, as pessoas perguntam muito, né, sobre o que a gente vai tratar, tanto Sim. quem é convidado como quem vai assistir, né? E a gente geralmente, os podcasts, eles colocam muito de quem vem ser entrevistado. Antes eu falava com a pastora Maria Lúcia, a esposa do nosso pastor Jaime, presidente da igreja, e ela ficou assim, muito feliz com a dinâmica, né, com os assuntos que são tratados, inclusive com essa questão, porque a gente sempre destaca, nunca é demais falar, que a visão multiforme ela aponta para 2 sentidos, né? Que é de você ser disponível a todo tempo, a qualquer hora, na obra de Deus, mas ao mesmo tempo você também ser útil no reino de Deus em qualquer lugar que você esteja, De qualquer diversas ambiente, formas. de diversas formas, de diversas maneiras, né? Então, Chegou. realmente, opa, chegou nosso convidado, que maravilha, daqui a pouco a gente já vai colocar, senta lá aqui hoje, fica à Amiga vontade, Gleice, sejam bem-vindos. ficam bem-vindos, tá? Aqui o nosso convidado, Wesley Santos, né? Pegou um Uber abençoado aí. Então, é um prazer muito grande receber aqui o Wesley Santos, né? O Wesley é filho do nosso querido professor Enomi, da irmã Fátima, né? E irmão da Laís, e esposo da Cleice. Que benção. Tio do Lucas. Que benção, né? Então, Wesley, suas palavras aí iniciais pra gente começar a nossa conversa hoje. Primeiro é um prazer estar aqui no Multicast, né? Com vocês também. Dizer que eu e a Cleice, a gente ama vocês. Tem vocês como também amo referência vocês. também, né? Até na moda, nosso sonho é andar combinando que nem vocês. Hoje nem deu, né, amor? Não deu. Ó, a gente veio combinando aqui. Mas é um prazer poder falar um pouquinho aí sobre a obra do Senhor, o que a gente tem feito. Espero que
possamos abençoar algumas vidas aqui Com hoje. certeza. Que benção. Já chegou o suco de laranja aqui, não sei se tu gosta, mas a gente vai tomar daqui a pouco. Perfeito. A gente tem aqui, no caso do Wesley, a gente geralmente usava o celular, né? Mas a gente tá inaugurando o papel, porque tem muitas coisas me perguntar Tem que pra mim melhorar, aqui. né? Quase dá 2 folhas, E né? a tecnologia é muito boa, mas a gente Teve que gosta também imprimir. desse tradicional, né? Sim. Então pra gente é um prazer muito grande, olha, te receber aqui. Nós também amamos vocês, temos carinho assim gigante, né? Pela vida de vocês. Daqui a pouco a gente vai chamar a Cleice aqui pra... A gente vai dar um jeito de se Uma apertar aqui pra palhinha aparecer todo aqui, mundo. Com certeza. Né? Coração de mãe aqui, a gente dá uma e ela é redada. multiforme também, né? Com certeza, minha amiga é top. Multiforme. A gente vai falar alguma... Bora conquistar essa parceira, né, amor? Pra gente. Vamos, outras maquiagens e tal. Então, gente, é um prazer muito grande estar aqui, né, com o Wesley. A gente vai começar, né, a conversar o nosso programa sobre uma adaptação, né, de programa multiforme para multicast, porque, na verdade, o programa, sempre o momento mais esperado era da entrevista. Então, a gente só pede para que a galera compartilhe aí, os irmãos possam estar comentando, né. E a Stephanie está perguntando o que significa esse multicast. Multicast, pois é. A ideia é o seguinte... Aproveita e explica O para ela. podcast, né, que são entrevistas, tanto em áudio, também no YouTube, nas redes sociais. E a gente trouxe, como falei, essa visão, né, de fazer essas entrevistas. E o multi é porque tem a ver com, tá ligado ao multiforme, né, a visão multiforme que, desde o encontrão da Almadeci na época, assim, acendeu um alerta hoje pra gente que o jovem assembleiano, não de outras denominações, né, nós temos várias denominações que são muito diversificadas, ações, as chamadas, mas a gente percebeu que os departamentos, principalmente os jovens, parece que era, você canta no conjunto? Não sei, eu canto, mas não sei cantar. Você é pregador? Não sou pregador. Você é profeta? Não sou. Então tá fora do reino. Tá? Parece que a pessoa ela não tinha utilidade. E às vezes também, quando não, a pessoa ela se formava e não conseguia, era como se fossem coisas distintas. Na minha profissão e a profissão. O reino fica pra cá e tal. Então a gente começou a perceber que era possível você exercer sua profissão também em prol do reino de Deus. Então é nessa visão, nessa pegada que vem a visão multiforme. E aí quem a gente traz aqui, quem a gente convida aqui no Multicast e antes no programa Multiforme, são pessoas que têm essa característica, né? Tem essa visão multiforme na prática, né? Na vivência do dia a dia. Então, é por isso que é o nome Multicast, tá bom? Só respondendo a pergunta da Stephanie, tá bom? Da Stephanie. Então, sejam bem-vindos. É uma notícia boa, né, amor? Nosso Instagram. Nós temos que comemorar não só as grandiosas vitórias, mas as pequenas vitórias também. Daqui a um tempo a gente pode comemorar 10 mil, 100 mil. Mas a gente comemora 300 com muita alegria. Com certeza. Então temos mais de 300 inscritos no nosso Instagram. Começou um dia desse. E nós vamos ter um sorteio hoje. Por conta disso, pra gente comemorar esse nosso salto, né? 300 com certeza. Seguidores, né? Um processo Uma de bênção. crescimento, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Tarcísio Henrique já tá na área. Marilane tá dando ali shalom. Pastor Cléus também. Podem chegando, podem compartilhando. É um prazer gigante ter vocês aqui com a gente no Multicast, tá bom? Daqui a pouco a gente fala dos nossos patrocinadores, mas agora a gente já vai começar conversando com o Wesley e ouvindo aqui muito do que ele tem para dividir com a gente. Primeira pergunta, Wesley, é sobre a tua história. Eu acredito que nasceu lá cristão. E a pergunta é se tu poderia falar um pouco sobre o quanto esse privilégio de nascer lá cristão, foi isso, né? Lá cristão, Sim. Influenciou para o que você é hoje, né? Para que tornasse esse jovem bem-sucedido, casado e abençoado por Deus. Tá glória. É uma bênção. Olha, como tu disseste, né? Meu pai, mestre no Mi, desde sempre coordenador da EBD, desde que eu me entendo por gente, ele me acordava domingo de manhã com uma musiquinha da EBD. Mamãe também. Oh, que fofo, meu Deus. A mamãe, desde que também eu me entendo por gente, trabalhou com crianças, adolescentes, passou 10 anos como orientadora de grupo de adolescentes, depois mais 10 anos como diretora, né, do Depacecim, 10 ou 8 anos, não recordo muito bem. Mas isso não quer dizer nada também, né?
você ter muitas funções na igreja não significa que você é um bom pai ou uma boa mãe. Às vezes isso até atrapalha. Mas no caso dos meus pais, não. A gente sempre tinha momentos de comunhão entre nós e, claro, entre nós e Deus. E uma das coisas que o meu pai sempre tentou me passar é que o nosso relacionamento com Deus ele é individual, né? Que nós precisamos ter a nossa intimidade com o Senhor. E isso foi a base de tudo, né? O ponto de partida de tudo, porque a partir desse entendimento de quem eu sou e do que Deus quer que eu seja, e quando a gente leva isso, como tu falaste, para essa visão multiforme, em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu projeto, se eu coloco Deus como a minha prioridade, é inevitável que as bênçãos te acompanhem, que as bênçãos venham atrás de ti. É automático, eu Como diz lá em Deuteronômio, elas vão atrás de você. Você não precisa correr atrás delas. Então, eu agradeço muito a Deus pela base que eu tive na minha família, porque a partir disso eu pude fazer o planejamento de vida e mesmo jovem conseguir fazer coisas que muita gente demora muito tempo para fazer, né? Por exemplo, casar, ter a sua casa própria, não é fácil, né? Para um jovem de 26 anos já ter. Tem gente que passa a vida toda e não tem. Mas se você se planejar, consegui me planejar para entrar cedo na universidade. Eu entrei com 17 anos, né? Me formei cedo, comecei a trabalhar relativamente cedo. Então, graças a Deus, a base que eu tive me proporcionou viver cada etapa da minha vida da melhor maneira possível, acredito eu, né? Então a gente pode observar aí a importância de seguirmos os conselhos, as orientações dos pais, não é? E essa questão também da honra, né? Com certeza. Quando você obedece o princípio da honra, inevitavelmente as portas vão se abrindo, o Senhor vai abençoando, vai prosperando. E aqui já vai de início uma dica, né, para os jovens, nós temos um público grande de jovens que nos assistem. E tem jovem que não se planeja, né? Não. Eu falo muito pra Miriane que se eu tivesse noção do que era um casamento, eu teria me organizado desde meus 15 anos de idade. Porque é um processo, né? Envolve questões financeiras e tal. Mas, e aqui vai uma palavra também pros jovens, né? É muito bom casar, né? Então, por favor, não tenham medo de casamento. Sim. É uma responsabilidade. Verdade. Mas é algo muito precioso, algo de Deus, né? Só fala mal de casamento quem não é feliz, né? Então, quem é feliz vai falar que é bom demais, né? Tem sua dificuldade, mas é prazeroso, né? É realmente um presente de Deus, né, amor? Com certeza. Tô emocionado aqui, né? E assim, é incrível quando a gente coloca Deus como prioridade na nossa vida, Ele vai direcionando a nossa vida em todas as áreas, profissional, sentimental. Então, Deus nunca falha. Sim, e a verdade é que colocar Deus como prioridade, e eu falando como jovem, nem sempre parece ser a melhor escolha. Às vezes você pode se sentir, como muitas vezes eu senti, pela pressão que a gente sofre pelo ambiente externo, principalmente pessoas que não conhecem a Deus. Parece que você escolher esperar em Deus é sempre uma opção pior. Você às vezes se sente o bobão da história, mas Deus nunca falha. E Ele sempre prova que esperar nele é a melhor escolha. Não é a escolha mais fácil, mas é a melhor escolha sempre. Com certeza, que bênção. E essa parte de esperar, de viver esse tempo da paciência, né, e tal, ela é pouco vista, né, admirada, na verdade, durante esse processo. Quando vem a época de você crescer, tipo, comparando com uma árvore, né? Você começa a florescer, começa a frutificar. Aí parece que vem um processo da admiração. Poxa, olha. Aí às vezes a pessoa se destaca, às vezes, poxa, aí o Wesley tá fazendo um trabalho muito bonito, social, evangelístico e tal. Como é que surgiu agora com esse negócio? Agora? Aí quando tu vai analisar a história, tu vai ver o processo.
Olha, o Wesley já casou, o Wesley, 26 anos, já tem a casa dele, mas já, não é já. É que tem um processo por trás disso, né? Como diz a frase do momento, é o processo para um propósito. Tu falaste de planejamento de 15 anos, né? Eu, desde o primeiro salário que eu recebi dos 17 anos, salário de estagiário, guardei e fui guardando todo mês. E mesmo ganhando pouco, eu consegui fazer um planejamento que aí consegui casar, ter uma casa e ainda fazer uma lua de mel dos sonhos, né? Ter uma lua de mel dos sonhos. Então, Foi, olha, eu vi as Daqui a pouco fotos, olha. vamos falar sobre isso daqui a pouco. então você não precisa ter muito... E isso também, eu só consegui fazer isso porque eu tive uma base também em casa. Porque... e aí também é uma outra dica para o jovem. O jovem mora com os pais, tem a possibilidade de se planejar. Só não se planeja se não quiser. Mas você tem a oportunidade de fazer o melhor, construir o melhor futuro para você a partir das escolhas que você faz hoje, né? Muito bom. E a galera tá participando aqui, alguns irmãos, né? Só pra... Tá de Cláudio Henrique, né? Tem a Alice, Vanderlei falou aqui um negócio interessante. O multicast é muitas vezes usado para referir a um broadcast multiplexado. Multicast é a transmissão de informação para múltiplos destinatários simultaneamente. É o que está Obrigada, acontecendo amigo. aqui agora, né? Valeu aí pelo conceito. Olha, a irmã de Lamar também tá ouvindo. Cláudio Henrique e Susan Carlos. Deus abençoe esses pastores. Eles são lá de Vila Progresso, Novo Repartimento. Está longe, Wesley. É longe. Na Transamazônica. Pastor Ivan Pires, muito bom dia. Querido pastor Neymar, esposa. Por aqui, pastor Ivan, acompanhando de Teresina, Piauí. Olha só. Né? Que Deus bênção. abençoe. Casar é bom demais aí, diz assim. Ó, tão bom que eu estou ao lado da minha esposa há 38 anos. Tá bom pra ti? Tá bom, bacana. Parabéns aí, viu, pastor Ivan. Mãe de Irmã de Lamar. Lamar, um abraço. Lá da mãe de Betânia. Lamar. Mão Gabriel Patriarca também, Deus abençoe. Da congregação Betânia também. Hugo Hugo da Teodósio. Betânia. Deus, o povo da Betânia tá em peso. Deus abençoe vocês, queridos. Grande abraço. E uma participação assim, muito boa dos irmãos, eu agradeço. Continue aí comentando. Quiserem fazer alguma pergunta pro Wesley, que pode perguntar Fique à aqui. vontade que a gente vai Ele entende muita coisa. perguntar. Olha aí, nosso Pode pastor explorar Joel. ele, que ele tá aqui Olha aí, ó. hoje disponível. Pastor Joel de Costa, que em breve estará aqui também. Tá dizendo aí, o Wesley é companheiro de rua. Um grande companheiro, pastor Joel. Sempre que a gente solicita, ele tá disponível para nos ajudar. É uma dificuldade, né? Uma vez até cheguei a postar a dificuldade que a gente encontra para ter pregadores de rua. E muita gente acha que é um trabalho menos importante do que um congresso, uma festa. E eu agradeço a Deus pelas pessoas que ele colocou para nos ajudar. O pastor Joel é um desses, vice-presidente do campo, e nunca nos negou a ajuda e auxílio para o menor culto de rua que a gente pudesse fazer, né? Menor, eu digo entre aspas, mas ele é um grande parceiro. Tem uma pergunta aqui Tem uma pergunta aqui da Cleiciane Borges, tá perguntando quando é que o Wesley vai levar a esposa para viajar? Rapaz, demorou 26 anos pra ir pra Paris. Vai demorar mais um pouquinho. Planejar a próxima, né, amiga? Tarcísio Henrique, melhor pai de todos, Tarcísio. Tarcísio, adolescente lá da Rocha Eterna. Deus abençoe. Deus abençoe, Tarcísio. Olha, Fátima Santos, parabéns pelo programa. Convidado super... super linda. Essa aí é suspeita pra falar. É suspeita. Deus abençoe, irmã Fátima, também é uma potência de Deus. Bom, Wesley, agora a gente vamos falar aqui sobre a questão do jornalismo. Como foi que começou, né, esse seu interesse por essa área? Nós vimos na sua rede social um vídeo de você brincando quando criança de repórter, né? E aí a gente queria saber, esse desejo por essa área, pelo jornalismo, vem desde quando? Desde criança? Ou teve alguma influência? Como é que foi? Conta aí pra gente. Na verdade, o jornalismo, ele é um braço da comunicação social, né? E a comunicação social envolve tanto publicidade e propaganda, jornalismo, e também tem o RP.
eu nasci numa família de comunicador, né? Meu pai, ele é designer. Mas a verdade é que eu comecei a me interessar pelo jornalismo depois de um quadro que a gente tinha na nossa congregação, uma peça que a gente fazia regularmente, que era o jornal DBD, né? E o nosso amigo Elias, ele era coordenador das crianças, se eu não me engano, e ele passou essa ideia: bora fazer um jornal aqui sobre... A gente fala sobre a escola bíblica dominical, e aí eu sou o apresentador, tu também. E a gente começou assim, com uma caixa de sapato e... Culpa toda do Elias. Culpa do Elias. Uma caixa de sapato coberta, um fundo de garrafa, como se fosse a lente da câmera. E a gente começou a fazer essa peça regularmente. E eu comecei a criar gosto pelo jornalismo. E depois, olha só como a igreja influencia muito, né? Depois, o meu pai começou com um boletim semanal, um informativo semanal que era entregue na igreja. E eu comecei a fazer também. Comecei a tanto criar conteúdo, matéria, quanto também fazer a diagramação. E aí comecei a criar gosto pela escrita. O jornalismo, ele... seja qual for a área que você atuar, você precisa ter um bom texto. E eu comecei a criar gosto, né? E aí fiz o processo seletivo da UFPA em 2013. Eu tive a grata oportunidade de ingressar na universidade e começar o curso. Mas tudo começou também na igreja, né? Foi onde eu comecei a criar esse interesse. Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, mais ou menos. Bom, e assim, pode ser que alguém que esteja ligadinho aqui no Multicast tenha interesse nessa área do jornalismo, né? Tenha pretensão de cursar uma faculdade. Então, conta um pouquinho pra gente sobre o curso, né? O que você enfrentou durante o curso, quais as dificuldades, as vantagens. Conta um pouquinho pra gente. Como eu falei, o jornalismo, ele é um braço da comunicação, né? Então, na universidade, a gente tinha muitas disciplinas junto com a turma de publicidade e propaganda. E falando sobre o curso em si, na universidade, eu fiz na UFPA, e como uma ciência social, a gente enfrenta muita dificuldade em relação à fé também, né? Eu vi muitos amigos meus que eram da igreja, que começaram o curso e também não concluíram, e começaram a seguir outras vibes, digamos assim. É um curso que tem muita militância, né? Mas eu falo pelo lado espiritual, né? É um pouco difícil, assim como todos os cursos na universidade, né? A universidade é um grande desafio para o jovem. Com certeza. Mas eu tive até o prazer de no final do curso fazer um TCC sobre Jesus, abordando Jesus como comunicador, né? E tiveram que ouvir falar sobre Jesus na universidade. Interessante esse TCC. Evangelístico. Sim. Nesse caso, assim, tem como dar assim, uma palhinha de como foi desse Jesus comunicador pra gente? Sim, eu falo que o TCC foi a parte mais fácil do curso, né? Eu consegui concluir o TCC com 2 meses e ele tem 120 páginas, mas é porque eu escrevi sobre o maior amor da minha vida, né? Que é Jesus. E isso aí fluiu com uma facilidade enorme. E no TCC a gente abordou sobre a comunicação no seu sentido original, que no caso no português significa comunhão, e é uma abordagem da comunicação voltada mais para o ser humano, do quanto a comunicação ela depende, é uma via de mão dupla, não existe sozinha, e que é preciso resgatar o sentido original da comunicação para esse universo digital que a gente vive, das bolhas que se formam entre diversos grupos da sociedade. E Cristo, ele foi um grande exemplo,
eu diria, o maior exemplo de um comunicador humano que soube, como ninguém, fazer esse elo entre as pessoas, né? O título do TCC foi inclusive Jesus Cristo, o Milagre da Comunicação. E uma das referências que a gente usou foi o livro do Dominique Volton, que é Preciso Salvar a Comunicação. E Jesus, ele mostrou como salvar, especialmente nesse contato com o outro. Em um tempo tão difícil como o que ele viveu, ele nos ensinou sempre a amar e a respeitar pessoas que eram vistas como o maior desprezo da sociedade, marginalizadas, no caso samaritanos, as mulheres inclusive. Então Jesus, ele é um grande exemplo disso, e no TCC a gente seguiu essa linha, analisando essa relação da comunicação de Cristo, e eu creio que foi uma bênção, né? Olha, eu tô não maravilhada com o que o Hélio acabou de falar sobre esse TCC. Eu já tô pensando que ele poderia virar um livro nesse TCC. Sim. É uma pregação também, né? Já teve a oportunidade de falar na igreja a respeito dessa temática? Sabe que não, nunca tive. Nunca tive essa oportunidade de falar sobre Jesus nesse viés comunicacional, mas é uma acho que seria uma excelente palestra para líderes, sim, né? Sim, a comunicação. Vamos anotar aí para vamos na Betel. Agora eu não sei se entrou no teu TCC, mas eu acho que uma das formas, assim, são duas coisas que estão na minha cabeça que tu falando. Me lembrei muito, não fiquei imaginando muito a cena de Jesus com aquela mulher prestes a ser apedrejada. Sim, entrou. E aí... uma cena muito forte, ele né? desligando o chão e no nível dela, né? A mulher ali olhando e recebendo aquela acusação. E a forma como ele comunica não é agressiva, né? Nem para um lado nem para o outro. Sim. Ele faz uma pergunta, e nessa pergunta ele desmonta uma estrutura inteira com uma pergunta. Sim, porque dependendo da pergunta dele, ele poderia ser acusado de ser condizente com um adultério. Sim. Né? E ele mesmo poderia sofrer as consequências disso. Mas ou então ele poderia mostrar pra gente que, por um outro lado, a gente não precisa acolher essas pessoas que estão necessitando de ajuda. Então ele usou a estratégia... Jesus era muito... Perfeita, desmontando sábio. Todos os lados. E ele usava parábolas também. Isso, a gente esse era outro ponto que eu ia falar. Eu adivinhei teus pensamentos. São as parábolas. Não sei se entrou também, mas esse negócio incrível. E aí eu tenho assim, me encantado ultimamente com a parábola do pródigo. Nos últimos meses tenho me dedicado. Inclusive eu cheguei até a ver um texto do Antigo no pródigo, mas enfim. E eu acho assim fantástico o contexto, a resposta que ele dá para os fariseus, para os hipócritas, né? E ele fala assim, não, vou explicar para vocês entenderem onde é que vocês estão enquadrados aqui. Então ele conta a história do que foi embora, do que fica, do que é religioso e tal, sem falar o que eles estavam sendo, mas ao mesmo tempo só a história que ele conta já comunica para eles onde eles estão enquadrados ali. Não é indireta, não, é realmente uma história, como uma forma de comunicar diferente, né? Em vez de falar assim, ó, você faz assim, 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 às vezes a pessoa acaba rejeitando de cara a palavra. Não, é o seguinte, vou comunicar diferente para vocês. Tinha um pai que tinha 2 filhos e tal. Então eu acho muito incrível essa forma que ele abordava, ele comunicava o que ele desejava para as pessoas, né? Não era assim de forma grossa, arrogante, mas tinha esse plano de Sem fundo, falar né? que assim, a comunicação ela é muito importante na influência para outras pessoas, em atrair pessoas também. Então Jesus, onde ele estava, sempre tinha muita gente. Alguém falou assim, ninguém fala como ele fala. Acho que os soldados que prendem ele... Vamos prender Jesus era agora. Incrível, eu fico imaginando, igual como tem hoje a polícia, né? Aí faz aquela reunião, o capitão, o comandante, bora reunir os soldados aqui, todo mundo. É o seguinte, vai por trás, você vai por lá, não tem como ele escapar e tal. A gente vai chegar lá e vai pra cima e vai prender ele. Beleza, tudo certo. Podem ir. Aí os camaradas vão com lança, com espada, com tudo e tal. Quando eles chegam lá,
Aí Jesus está falando, ensinando. E eles vão ficando ali totalmente dominados, né? No sentido da palavra. E eles voltam. Cadê o homem? O seguinte, cara, não deu pra prender ele, porque como ele comunica, a gente nunca viu. Você vê o quanto tem de pano pra manga pra escrever sobre Jesus. Bem amplo, eu ainda no meu TCC ainda consegui dar uma pitada sobre as evidências históricas da ressurreição de Jesus, que também é se eu fosse de história, alguma coisa assim, eu queria muito falar sobre isso, né? Sobre o quanto a história de Cristo, primeiro, para eu usar no meu TCC, eu tinha que também justificar que a fonte histórica que eu estou me utilizando, ela não é uma fonte, digamos assim, não válida, né? Porque o que o pensamento humano hoje tem é que a Bíblia não seria uma fonte histórica confiável. Mas não, aí no TCC a gente mostra também sobre que a gente pode confiar nos evangelhos, né? Os evangelhos são os livros históricos mais bem preservados em todo... E bem escrito, sim, né? Sim. A gente, uma das evidências, inclusive, é você ter manuscritos antigos, né? Que a Bíblia tem mais de 10 mil, 5 mil no grego, 10 mil em outras línguas, que reforçam pra gente que a gente pode confiar. Se você confia em livros históricos antigos, qualquer um deles, você precisa confiar na Bíblia, porque é a fonte de história mais bem preservada em manuscritos, né? Mas enfim. Eu quero ler esse teu TCC, Wesley. Por favor, me dê uma cópia, me empreste, que a gente quer ler. Tem que ter um projeto, livro aí. Eu não sei se tu vai conseguir alguém pra diagramar, né? Abraço meu amigo Enomi aí, que é o nosso designer. O Jonathan tá dizendo ali, ó, meu amigo, a gente disputava na adolescência no curso de doutrina. Sim. Quem achava a referência primeiro? Lê em voz alta, né? A Marilane tá aí colocando um testemunho lindo. Pastor Caleb está dizendo, olha, foi o único relato que Jesus deixou escrito quando ele esteve aqui na Terra. Né? Então, Sim. No chão que o tempo apagou. Eu li um livro do Max Lucado, se eu não me engano, é sobre os escravos, alguma coisa assim, ele escolheu os escravos, alguma coisa assim. Mas eu lembro, pode deixar essa garrafa, mas isso. Eu lembro que, assim, eu acho muito interessante hoje, né? Que ele fala do momento. Eu não me lembro qual é o nome do livro, mas eu sei que eu não esqueci o livro por causa dessa parte. E aí Jesus, ele fica no nível daquela mulher. Todo mundo tá acima. Só ele tá no nível dela. Ela tá jogada e ele tá no chão. Então, primeiro ele fala no nível sobre esse Deus que se nivela, que é um Deus grandioso, poderoso, mas tá no nível do homem. E segundo, aí ele fala, ele vai introduzindo a forma mais educada, é muito linda, a forma que ele fala é muito linda. E aí ele no final ele fala assim, amor, o que será que Jesus escreveu quando ele estava ali falando, né, sobre aquela situação, perguntando e tal. Aí ele falou assim, eu acho, não dá pra dizer, né, ele fala assim, eu acho que o que Jesus escreveu foi uma frase. E a frase que Jesus escreveu foi: a graça está aqui. A graça esteve aqui. Porque ali é a graça em evidência. Ela recebe o que ela não merecia. Então a salvação, vai e não peques mais. O livro é sobre a graça. Alguma coisa sobre a graça e deduz, né? E acredita que Jesus escreveu a graça esteve aqui. Então aquilo me impactou muito. A gente não sabe o que está escrito, mas de fato ali há uma evidência da bondade de Deus revelada na vida daquela mulher, né? Então realmente o pastor está dizendo ali que foi o que foi escrito. E me lembrei agora do que o Max Lucado falou. O Hugo está dizendo aqui, eu gostaria de saber, o nosso pastor recebe essa profecia aí. Eita glória. Infelizmente a comunicação ficou um pouco diluída, o partidarismo político e tal. Como vencer esses empecilhos? Esse aqui é um outro top. Tem. Aí pode responder. A gente aprende no jornalismo, né, que um dos pilares é a imparcialidade.
mas a gente aprende na prática que a imparcialidade nunca existiu e nunca existirá. Porque como comunicação social, como uma ciência social, a comunicação é feita por homens, por ser humano. E ser humano, ele é parcial. É impossível você, de alguma forma, não deixar transparecer aquilo que você é, naquilo que você escreve, naquilo que você faz, naquilo que você fala. Então, a comunicação, o jornalismo, ele não é imparcial, ele é parcial. É claro que a gente sempre tem algumas emissoras que tentam ser um pouco mais imparciais. A gente aprende no jornalismo que a gente sempre precisa ouvir a outra parte, mas não adianta você ouvir a outra parte se o que você vai transmitir do que ela disse está deturpado, ou está recortado, está tirado de contexto, que é o que acontece, né? Sim. Então, infelizmente, como ele perguntou, se está diluída por partidarismo político, óbvio, né? A gente, inclusive no Estado, já foi muito pior no Estado, né? Teve um tempo que a gente tinha 2 emissoras brigando todo dia, e aí uma dizia sobre o mesmo evento, sobre o mesmo fato, uma falava de uma forma diferente, a outra também, sempre puxando para o seu lado. Hoje em dia, com essa dinâmica política, a comunicação ficou menos guerreada, mas não deixou de ser parcial, né? Então, infelizmente, sim, a gente tem muita influência da política na comunicação. Aproveitando aqui que a gente tocou nesse assunto, queria te perguntar, Wesley, na tua opinião, falando com relação ao jornalismo, né, questão de omitir, né, manipular informações, na tua visão, tem alguma emissora que fala mais a verdade e outra que omite mais a verdade? Eu não vou me complicar aqui, né? De repente pode ser a futura empresa dele no futuro. Eu não posso me complicar, eu vou falar só daqui a gente poderia dizer de mais ou menos parcial, né? Foi feita até uma pesquisa, né, que das emissoras que o brasileiro acha que conte os fatos com mais imparcialidade, e a CNN Brasil ficou em primeiro lugar. Também eu concordo, né? É muito difícil você avaliar isso, mas pelo menos a gente sempre vê que nos programas jornalísticos deles sempre há um contraponto, né? Os dois lados da moeda. Os dois lados. E é raro isso aí, viu? É Sim. raro. Porque, como eu falei, você pode até tentar mostrar o outro lado, mas você suprime, você mostra de uma forma diferente. Não, eles tentam fazer isso da forma mais imparcial possível, mas é difícil, viu? No Pará, eu não consigo ver. Eita glória, chegou o lanche. Rapaz. W aqui não é uma benção, né? Uma benção. Só falta o suquinho. Mas no estado inclusive as emissoras, né? Elas estão de alguma forma ligadas a partidos, então é muito difícil você não vai publicar uma coisa que vá de certa forma satisfazer totalmente, né? Não, é complicado. E de que forma assim nós como cristãos podemos filtrar essas informações que a gente recebe pela mídia? Como é que a gente pode receber de uma forma que não seja prejudicial? Né? A gente tem hoje, né, muita fake news rolando aí, é algo muito preocupante, né, porque é a divulgação de mentiras que muitas vezes se tornam, uma mentira dita repetidamente se torna verdade, né, e é preciso ter muito cuidado em relação a isso, mas uma dica que eu poderia dar é sempre tentar checar com o maior número de fontes possíveis, né? No caso, não ficar preso a só uma emissora, mas se você conseguir
ter esse consumo mais global, digamos assim, de tentar sempre acessar uma informação com emissoras diferentes, com fontes diferentes, você tem a chance de conseguir ter a informação mais fidedigna, né, possível. E assim, no período da pandemia, Wesley, a gente observou, assim, a gente sabe que a situação não estava fácil, né? Principalmente logo no início da pandemia, mas a gente observou, assim, um exagero nas informações, nas notícias, no jornalismo. Não sei se tu concorda comigo, mas qual é a tua opinião sobre isso? Eles exageraram mesmo? De que forma eles poderiam dar assim, as notícias que eram 24 horas, né? A pandemia, a notícia era 24 horas na TV. Tem um programa só sobre isso e tal. E teve quem viu como exagero, né? Sim. E tu vai nessa mesma informação, mesmo viés assim, de pensamento. Tanto que a gente teve muitos memes, vídeos engraçados que a gente tinha que assistir o jornal com máscara, com balde na cabeça para se proteger, senão você se contaminava. Olha, falando por mim, lá pela nossa casa, né? A gente teve um tempo que realmente a gente fechou a televisão, né? No auge da pandemia, tanta coisa acontecendo, e você abria a televisão, tu ficava mais triste, mais doente mesmo. Então, nesse sentido, eu concordo que houve um exagero. É óbvio que o que está acontecendo precisa ser noticiado, mas saber que a gente não está lidando com robôs, né? A gente está lidando com pessoas também. E infelizmente eu acredito que algumas emissoras sim abordaram a pandemia com exagero fora do comum. Para se beneficiar, para ter mais audiência que a outra emissora. Eu me lembro que eu vi uma das poucas emissoras que faziam trabalho, não vou citar aqui o nome por ética, cadeira, a Record, né? Eu vi uma diferença, eu vi a Record passar os dados completos na época. Quantos morreram, quantos foram vacinados, quantos estão isso. Aí tava lá os números. E um número grandão. Quantos se recuperaram? E parece que outras emissoras, essa parte ela era inválida. Não valia. Tipo assim, o pessoal não ficar, talvez assim, não ficar pensando em, como é que posso dizer? O pessoal não ficar deixando de lado, não usar mais máscara, talvez. Só que eu acho que tinha que ter esse lado de humanidade. E se pensar, vamos falar a real, completa. Então, eu percebi essa diferença. Quando a gente via alguma coisa, vou assistir aqui a outra emissora. Porque vai me dizer o que realmente está acontecendo, é triste, é complicado e tal. Mas tem que ter esse outro lado, né? Que também é uma realidade, né? Que é uma recuperação. Sim. Ou seja, é possível. Eu tenho que ter cuidado, mas se eu pegar, eu posso me recuperar. É aquela esperança. Exato. Que não tinha essa parte. A gente pensava que se pegasse o Covid era uma sentença de morte, né? Exatamente por esse contexto que se criou até pela... Então, desde essa época, do início da pandemia, a gente viu surgir muitas doenças psicológicas, Sim. depressão, ansiedade, e a imprensa foi, assim, em parte responsável. Sim. Né, pelo surgimento dessas situações. Você vê a responsabilidade que a gente tem, né? Como Sim. comunicadores, a gente pode tanto promover o bem quanto o mal. Quanto o mal. Influencia diretamente pessoas. Agora, mundo. Dentro dessa questão de influência, desse peso que dá, como você, como a gente falou no início da visão multiforme, que ela aponta para essa questão, né? Como você ser tipo um jornalista, um comunicador em prol do reino. Não no sentido de comunicar o evangelho, de falar das grandezas de Deus e tal, mas na profissão. Como eu ser, na minha área profissional, um agente do reino, né? Como eu posso conciliar isso? Eu acredito que o primeiro passo para você ser um agente do reino na sua profissão, seja lá qual for, é você fazer aquilo que é sua responsabilidade, né? Primeiro isso. Embora para os homens, mas como se fosse para Deus. Sim, é exatamente. Bíblico, né? Porque se você não faz o básico, você já é um mau exemplo.
Então, você ser um bom exemplo de profissional, eu sempre oro a Deus para que no meu trabalho ele venha refletir a sua luz no meu rosto, de maneira que até mesmo no meu trabalho, na minha profissão, eu possa de fato falar dele, e as pessoas possam ver que, poxa, eu tento fazer tudo com as minhas forças, tudo com o maior do meu esforço, e isso mostra que Jesus em ti te faz ser a melhor pessoa possível. Jesus em você é a melhor versão de você, né? Então, você sempre tentar fazer tudo, como tu falaste, como tá na palavra, como se fosse para Deus mesmo, né? E sempre pensando que é o desejo dele, né? A gente fazer o nosso melhor com toda a nossa força. Eu acredito que isso vale não só para o jornalismo, mas para tudo que você faz. Wesley, teve algum momento dessa trajetória, né, de jornalismo, tanto na faculdade quanto hoje trabalhando, que teve alguma situação, alguma oportunidade que você... Fique à vontade no lanche. Uma oportunidade que você teve, que Deus proporcionou de você ajudar alguém, ou evangelizar alguém, e essa pessoa foi influenciada, tocada, através dessa área que você atua? A gente, no jornalismo, tem essa veia muito social, né? E eu lembro de um amigo nosso que a gente encontrou. Era uma pessoa que ficava perto do nosso trabalho, né? Eu sempre trabalhei... Respondendo primeiro uma pergunta que tu fizeste antes sobre o jornalismo, né, que a gente não respondeu. O jornalismo, como área, ele pode... Ele tem várias ramificações. A gente pode atuar tanto com esse jornalismo hard news, da notícia, né, que no caso são as emissoras de TV, rádio, jornal impresso, portais, no caso da internet, mas também você pode atuar com o bastidor da produção e também com a comunicação institucional, que é a comunicação voltada mais para empresas, né? E aí está muito ligado às agências de publicidade que fazem a gestão da comunicação das empresas. Eu sempre atuei nessa comunicação institucional. E como comunicação institucional, a gente sempre tenta fazer com que o nosso cliente ele seja visto da melhor maneira possível, tanto nos veículos de comunicação, quanto também pela própria sociedade, né? E em relação a isso, a gente, no nosso trabalho, a gente sempre tenta... eu hoje trabalho no Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, eu sou da coordenação da comunicação lá, e o cooperativismo em si, ele já tem esse viés econômico, mas também puxando para o social, né? Um dos princípios do cooperativismo é você se importar com a comunidade. Você é uma cooperativa que busca conseguir benefícios econômicos, mas você precisa se importar com a sociedade. Então, dentro disso, a gente já realizou diversas ações para beneficiar a comunidade, né? A gente tem campanhas de doação de sangue, a gente tem um trabalho também com uma cooperativa que fica dentro do presídio de Ananindeua, o Centro de Recuperação Feminino, que é formado só por mulheres, né? E lá tem uma cooperativa que trabalha com artesanato e a gente pode, de certa forma, ajudar, levando para essas pessoas a esperança de que, mesmo dentro da prisão, você pode ser produtivo. Excelente. E também pode ter resultados econômicos e também pessoais, sociais, né? Então a gente tenta, de todas as formas, sempre levar o que o Evangelho nos ensina, mesmo indiretamente, né?
Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Fim do trabalho. No caso falando de jornalismo, de comunicação social ainda, toda pessoa, seja qual for, inclusive na área ministerial, por exemplo, tem uma inspiração. Tem alguém que influencia ou que pelo menos serve ali como padrão, como modelo. Por exemplo, na pregação, muita gente se inspirou. Lá atrás eu era muito fã do Marco Feliciano. Lá atrás. E Silas Malafaia. Tem gente que também é fã e tal. Não é nem fã, é inspiração, né? Muita gente também, muitas jovens, rapazes se inspiraram em Cassiane, Lauriette e tal. Cantoras, né? Chile Carvalhais. No caso do Wesley, seria o William Bonner? Não. Eu gosto muito do Felipe Ciani, que antes ele era um repórter da Globo, agora, se eu não me engano, tá na CNN. Pela abordagem do jornalismo que ele tem de trazer um texto muito mais leve do que o texto tradicional, o lead que a gente aprende no jornalismo, que você precisa falar o que, quem, quando, como, onde, e esse é o básico do jornalismo. Você precisa responder essas perguntas, e aí quando você escreve isso, se você tomar isso como uma forma tradicional, vai ficar um texto chato, né? Um texto engessado. Mas o Felipe Ciani é um repórter que ele sempre traz uma leveza para o texto e um ar mais cômico para o jornalismo, que às vezes é necessário. Um cômico mais dentro do padrão, né? Não é uma Célia Pinho, por exemplo, né? Mas eu gosto muito do Felipe Ciani. Muito bom. Para o ímpar. A gente ficou assim, os dois juntos assim. Só que eu queria, antes de a gente continuar aqui, só mandar um abraço pro pessoal que tá assistindo a gente, um presbítero Genison, dizendo aqui, pastor Manuel, passa um pouco do lanche. Vem Alguém aqui, quer ó. o lanche? Tem bastante suco. Tem bastante suco de Toma laranja. aqui, Cleice. Tem salgadinho, pizza. Vocês podem vir aqui, gente. Só passar aqui no Icuí. Nossa área aqui vai ser uma benção, tá bom? Mandar um beijo pra Aline, Gamaliel, Keline, Kenison. Deus abençoe vocês aí em Jaraguá. Mandando um abraço aqui pro Wesley, pra Miriane, tá? Tão ligadinho lá. Deus abençoe vocês sempre. E aproveitar, olha, Diego Almeida também aí, Ministério Graça. Deus abençoe. Por sinal, quinta-feira, né? Tivemos lá o Movimento pela Graça. Foi uma bênção. Que palavra maravilhosa. Falando, inclusive, da questão de você ter a formação cristã e ser um cristão autêntico lá na universidade onde você tá. A mensagem lá, ela falou muito sobre as pessoas que vão embora, né? Que se afastam da casa de Deus. E às vezes tem talento, tem um chamado e tal, e tentam colocar pra fora aquilo, mas sempre há um vazio. Tanto é que os grandes cantores do The Voice, né? Em outras também ações e profissões também, você vê, a minha origem foi na igreja. Aí eu comecei na igreja, né? Então, só que vai faltar aquela pode estar lá, pode ser famoso, mas não frutifica. E aí o que Jesus falou foi que só dá pra frutificar, não dá pra frutificar onde tem um terreno com lama dos porcos. Só dá pra frutificar na fazenda do Pai, que a terra é fértil. Então, hein? Já anotou. Já anotei essa aí na minha cabeça. Não saiu da chiclete eu ando com uma aqui, caneta né? aí, a minha Bíblia tem anotação Na próxima do lado, pregação, espaço, eu vou Da anotando. chiclete. Frutificando no terreno fértil da fazenda. E aí eu queria também aproveitar esse momento aqui desse parênteses aqui também para mandar um forte abraço para os nossos patrocinadores, né? Hoje a gente vai aqui focar em 3 que são assim, bem assim, 3 na verdade 4, né? Que são bem presentes, parceiros mesmo. Começando aqui com o Daniel, da Pinheiro Tecnologia, que tem sido um parceiro assim fiel. O Daniel é aquele que já envia sua ajuda desde o começo, assim, e a gente nem fala de estar... que faz questão mesmo de investir. Então, Pinheiro Tecnologia é uma loja que vende lá vários produtos, né? Também conserta computadores, notebook, aparelhos não, realmente são teclado, né? Notebook também vende, computadores, enfim, são aqueles objetos de menores assim de conectividade, né? Também você vai ver lá. Tudo que é tecnologia é na Pinheiro, tá bom?
E também nós temos o Churrascaria e Pizzaria Carvalho 312. Por sinal, está ampliando os horizontes de patrocínio, patrocinou o Movimento pela Graça. Por sinal, o Diego fez uma divulgação valendo lá. Qual é o nome da pizzaria? Todo mundo, Carvalho. Eita, todo mundo já conhece agora. Inclusive, aí, se o irmão Eduardo estiver assistindo ali, gente, a gente foi lá esses dias, agora tava assim. Pizza é maravilhosa. Lotado, né? Eu tô orando assim a Deus para que daqui pro final o Eduardo fale assim, irmão, vem almoçar aqui. E fazer um desconto. Eu tô com Dia de muita sábado a gente não vontade, tem né? de- Por favor, de meu Carvalho, almoçar. vamos fixar isso aí. Tá bom, irmão Eduardo? Deus abençoe Carvalho 312. Hoje tem pizza, hein? Se você comentar aí, eu quero pizza do Carvalho, a gente vai colocar você aqui para ser sorteado, tá bom? Tem um sorteio até o final do Multicast. Compartilha pra galera. Compartilha aí, Bora, eu já compartilha, bora compartilhei. compartilhar. Chegamos a 30. Outra coisa que é importante. 30 ao vivo, amor. Opa, estamos chegando lá. E outra coisa importante também, eu queria que vocês soubessem, nós temos outros 2 patrocinadores muito fiéis também, que é Vic Impress, né? Que a Vic tem uma parceira assim, nossa. E a gente agradece desde já a parceria da Vic por esse tempo, né? E continua com a gente aí. Firme e forte, né? Firme e forte. Então, tudo que é impressão, decoração, aliás, brindes decorativos, né? Como, por exemplo, esse da Betel que tá aparecendo aí. É com a Vic Impress, tá bom? Tem mais um. Nós temos também a barbearia. Baruch Barbearia. Tô convencendo o Wesley a cortar lá. Não sei onde é que ele Corte lindo corta. aqui foi da Baruch. Que se você ver do Wesley é só misericórdia, mas o da Baruch tá top aqui. ó. Mostra, amor, teu corte. Daqui a pouquinho, deixa eu mostrar aí o contato, né? Baruch Barbearia realmente é uma parceira nossa, né? Já faz um bom tempo, a gente agradece. Ah, e aí me esquecendo do nosso amigo Adiel da Fiat, né? O Adiel, ele tem assim é uma potência, na verdade, de Deus como obreiro, mas também ele é um grande vendedor de carros, né? Consultor de vendas, na verdade. É um de vendedor, tá muito fraca essa palavra. Quero patrocinar um carro pra sortear. Já... Ele tá indo se eu patrocinar um carro, irmão Diego. Isso é Então, uma bênção, né? você que deseja ter o seu carro próprio, olha, anote aí, coloca aí de novo aí pro pessoal saber o contato anotar o contato do Adiel. O Adiel é consultor de vendas, né, da Fiat Mônaco. E ele é um parceiro aqui desse programa. Em breve você vai receber no seu celular aí esse contato, esse cartaz também, para que ele possa estar aí. Você possa estar comprando o seu carro. Pensou? Um Fiat top daquele assim vai ser muito bom, tá bom? Muito bem. A gente tem um momento aqui, Wesley, que a gente muda, inverte as coisas. Entendeu? Vai ser difícil. Mas pra já? ele. Já. Ainda tem uma pergunta aí. Não, tem um monte aqui. São muitas coisas ainda. É muita coisa, velho. Muita coisa. Invertendo os papéis, Wesley. Ah, é? Tu vai ter agora 2 minutinhos aí pra te fazer uma pergunta que tu quiser fazer ou 2 pra nós. Ah, bacana. E Vininha tá invertendo os papéis. Tá. Deixa eu pensar aqui. Projetos para futuro. Quais são projetos pessoais e ministeriais de vocês? Certo. Essa pergunta foi- Olha. Pesado, isso aí foi. Essa aí foi a melhor também. Mas também, mano, de um vindo de comunicador. Tem que Acostumado a ser assim, né? perguntar. Fala do pessoal. Aí eu falo do ministerial, tá bom? A Merene aqui tá pensando. Pessoal. Projeto pessoal. É ter nossos filhos, né, amor? É. A gente já tá planejando, né? Esse ano sai. E a gente tá Esse ano? aguardando aí o que Deus tem. Deus quiser, esse ano, em nome de Jesus. Glória. Parece. Menina. O que vier, gêmeos, se vier 2, tá bom. Eita, Menina, glória. Nosso sonho é gêmeos mesmo, né? Mas se for vir, que Então, é benção, né? sei que no tempo de Deus vai dar certo. Né, amor? Pessoalmente. Agora, ministerialmente, a gente tem um trabalho na Betel, né? A gente tá na congregação, então tentar ajudar na dinâmica do trabalho, fazer lá, mas... Baby Nemo. Mas o pensamento, ele na verdade é um projeto no nosso coração, que é o Seminário Multiforme.
E o seminário multiforme, ele, assim, já tá há alguns anos na nossa mente, né, no nosso coração. Isso. A gente já tem várias anotações, pensamentos, projetos, conversas. E o pensamento da gente é criar, trazer, dar luz. Nós estamos grávidos desse. Falando em gravidez, Ainda não estamos... pariu ainda. Não, ainda não parimos Tá só o seminário gerando multiforme. Mas é exatamente trazer essa visão para a juventude, para os adultos também, na Né? Pra verdade. eles se encontrarem da no igreja, reino. para eles se encontrarem no reino. Esse é o grande objetivo. Inclusive, uma das coisas que está na nossa mente, por exemplo, tem feira vocacional. Sim. Só que você fazer uma feira vocacional do reino. Legal. Você, por exemplo, você tem um jornalista lá com seu stand, com a sua equipe, apresentando ações de um jornalismo cristão. Como você ser útil no jornalismo. Para o pessoal não colar essa ideia aí. Pois é, por favor, tá, gente? Tá registrado aí. E outras, né? E outras Uma áreas. enfermeira também. Por exemplo, a enfermeira. Miriane, ela tem um projeto na área da... Como é que se diz? Na área evangelística. Está lá, que é uma flash mob. Então você vai apresentar, você vai mostrar para os jovens, adolescentes, para os adultos, inclusive, que nunca é tarde para estudar, como você ser uma enfermeira do reino. Como você atuar no hospital como uma enfermeira de Cristo, né? Como você cuidar. Então, o Flash Mob seria um projeto que seria apresentado, né, no hospital, como ele funciona, como ele se organiza. Então, a ideia é a pessoa dizer assim mesmo, não só como tem a feira vocacional, eu quero isso. Não, eu quero isso, eu quero ser um médico, eu decidi, eu quero ser um médico. Tá, eu quero ser um médico. Tatiane. Pode pegar, Tatiane, amiga. bora fazer essa parceria, o Madecim e o Casal Multiforme aqui, a gente faz esse seminário aí para o Madecim. Então, Todo prazer. Então você pega... Aí a pessoa, a ideia é que a pessoa, o jovem, o adolescente, ele saia daquele seminário falando assim mesmo, eu tô decidido a ser um advogado, mas porque eu entendi que lá eu posso servir o reino. Então é mais ou menos nesse sentido que vai eu nunca ouvi falar que tem um projeto nesse sentido, mas uma das ações do seminário seria essa, né? Seria o seminário multiforme, né? Inclusive, tudo isso que ele falou, esse contexto, a gente encontra dentro da Bíblia. Área de saúde, área de advocacia, comunicação, tudo está na Bíblia. E aí, eu acho muito incrível. Ultimamente, eu tenho estudado essa questão de saúde dentro da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre saúde, o tratamento, como é a prevenção, como prevenir uma doença. Na Bíblia tem. E assim, eu fico maravilhada com esse livro maravilhoso. É lindo mesmo. Exatamente. Posso fazer outra pergunta? Pode. Ninguém faz essa segunda, né? Sou eu, uma. Tá bom na primeira, ué. Na verdade, a gente acompanha muito o trabalho que vocês fizeram com a Betânia, né? Uhum. E, assim, olhando de longe, né? Admirei bastante pela dinâmica que vocês deram para a congregação. E eu acredito que na Betel não vai ser diferente, né? Mas foi a tua primeira experiência como dirigente, né? Sim. E como é que foi essa transição? Quais são qual foi o grande desafio que vocês enfrentaram nesse novo momento? E se queres continuar por quanto tempo como dirigente de congregação? Na verdade, o Nemael, ele sempre teve esse desejo de ser dirigente. Eu que já puxava um pouco para trás. Mas a partir do momento que eu entrei de cabeça nessa obra, né, Deus foi abrindo a minha mente, eu fui gostando mesmo, me envolvendo do lado dele, e é algo que a gente gosta muito de fazer, né, amor? Que a gente tem se dedicado, dirigir congregação, dirigir um povo, cuidar de um povo, na verdade. É um desafio muito grande, acho que até alguém comentou comigo no último programa, não sei se foi o Pastor Frank, mas é um desafio muito grande essa transição. Por que ela é desafiadora? Além de você mudar de faixas etárias, na verdade não mudar, mas você ampliar o seu norte de faixas etárias, se lidar só com adolescentes, lidar só com jovens, de repente lidar com todas as faixas etárias ao mesmo tempo, viver
a diferença de geral para dirigente é projeto e realidade. Você não tem como projetar muita coisa, você tem que viver. Todo dia uma situação diferente. Então, os problemas estão ali para serem resolvidos logo. Então, assim, eu particularmente, como ele falou, eu tenho chamado para pregação, né? O chamado mesmo de Deus na minha vida é pregação. Só que aí o Senhor foi... o Senhor tem até levante, mas faz parte, né? Levante. Cai por terra. E aí o que acontece? Quando vem a chamada para dirigente, né, para liderar e tal, eu entendi também essa inclinação de Deus para me trazer para esse lado da liderança, né, já faz algum tempo. Então eu não consigo me imaginar, nem respondendo a pergunta, mas acrescentando um pouco, me imaginar hoje sem cuidar de um povo, mas também não abandonando a pregação. Então por isso eu acabo mesclando um pouco essa questão das duas chamadas. Mas agora sim, respondendo a pergunta, para mim o mais assim, maior desafio, não, muita gente pensa que é ficar mais parado, né? Não foi esse o meu maior desafio. É abrir mão de ficar correndo as igrejas, correndo o campo para ficar só numa igreja. Não foi isso o maior. E embora, inclusive a Miriane, ela me incentiva muito a sair de vez em quando, né? Para atender os convites. Parei 6 meses numa época, não foi só no local mesmo. Mas com muita vontade de fazer isso. Agora, essa questão de lidar com faixas etárias ao mesmo tempo, para mim foi o grande desafio. Assim, a principal barreira que eu vi para poder eu conseguir me adaptar, né, de idade e linguagem, né, de jeito. Então você tem aquela linguagem para adolescente, aquela linguagem para jovem e tal, e agora você tem que falar com as irmãs de oração. Vai chegar com as irmãs, fala galera, gente, olha, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Já é uma outra realidade, então você tem que se adaptando às diversas linguagens, né? Eu tento levar isso de uma forma, da melhor forma possível, mas tem sido uma transição assim nesse aspecto bem interessante. Quarta-feira, domingo, uma mensagem nova todo culto também. Esse também é um desafio, né? Eu falei aqui isso na última. Uma hora tinha que mudar o disco. Quando você tem itinerante, você tem a possibilidade de pregar numa igreja aqui, na outra e na outra. Quando você tem dirigente, isso não existe mais. Então você vai ter que ter um leque, né, de mensagem diária, quase semanais, né, todo o tempo. Mensagens novas. E aí, isso foi fruto da oração da Miriam também. Orei muito por isso. Então olha só, a Tati disse, só vamos embora, Tati, bora sentar pra gente reunir, fazer o quanto antes. Tem uma pergunta pro Wesley. Júnior Leno, né? Júnior Leno. Gostaria de perguntar ao Wesley o que ele pensa sobre jornais sensacionalistas, a gente até comentou isso aqui ainda agora, como que tem na Record aquelas reportagens que se fala sobre crime, sobre morte. Você, na sua opinião, considera necessária ou exagerada? Acredita que Belém tem muito além dessas calamidades? Claro, né? Belém tem muita coisa a se mostrar. E em relação a esses jornais sensacionalistas, né? Eu já conversei com vários amigos meus, jornalistas, repórteres, que já atuaram nessas emissoras, e eles decidiram sair porque não aguentavam mais. Um deles me contou que teve um dia no Hard News, né, nesse jornalismo diário, que não tinha muito o que se mostrar, a cidade estava muito calma. Aí ele falou, eu não tenho presunto hoje, ninguém morreu. Eita, misericórdia. E quando ele falou isso, ele sentiu a besteira que ele falou, né? Do que ele estava se transformando. Meu Deus, o que eu tô me transformando? Eu tô querendo ver desgraça. E isso é porque realmente cada jornal tem uma linha editorial, né? No caso, a Band tem uma linha, TV Record, a Globo tem uma linha, e algumas dessas emissoras encaram a morte, a violência como a sua principal linha editorial, porque sabe que vende. E aí não está preocupada com o caráter social do jornalismo ou com a imparcialidade do jornalismo, está
preocupado com o Ibope. E aí se vende, então eles estão mostrando. E aí você vê, por exemplo, no programa do Datena, que repete 500 vezes o mesmo vídeo, mas enquanto ele vê que o Ibope tá alto, que tá gerando audiência, ele vai continuar repetindo, vai continuar enchendo linguiça, falando besteira. Que vale a audiência, né? Que vale a audiência. Agora, no caso, por exemplo, Wesley, e o contrário? Da galera que faz disso humor. Por exemplo, você tem o Siqueira Júnior, que tem aquele programa jornalístico cheio de várias situações, mas tem uma galera que brinca, que faz não sei o que. Você vem aqui regionalmente o Anais. Pau te acha, dó no espinhaço e tal. Né? Ratinho era assim também. Aí tu vê aí tem um anãozinho, né? O Capacidade. Capacidade. É aquele negócio que é um programa que vai falar sobre a violência da cidade. E você sabe que você vai achar muita graça. Sim. E aí já é um outro exagero também pro outro lado, nesse caso. Dependendo da pauta, né? Quando você fala de morte, eu acredito que não tem como você levar pro humor. Eu, particularmente, eu prefiro um jornalismo mais despojado do que aquele tradicional padrão Globo, que você não tem muita liberdade para ser mais você, né? Eu gosto desse tipo de jornalismo, mas tem pauta que não tem como você achar graça, né? Não tem como você fazer piada de morte, porque tem pessoas por trás disso, né? E quando você toma de qualquer maneira, você não se importa com o que a pessoa está passando, né? A gente tem uma pergunta aqui da Elian Marinho. Doutora Elian, vai estar aqui com a gente. Doutora Elian Marinho. Vai estar com a gente aqui sábado que vem. Ela pergunta o seguinte: há uma experiência legal de que o apresentador de programa na TV tenha... Exigência, isso. De que o apresentador de programa na TV tenha formação em jornalismo. O que o Wesley acha disso? Na verdade, jornalismo e a profissão de jornalista e músico são as duas que não precisam de certificado, né? Você não precisa, pelo menos é o que está na nossa Constituição, a irmã Elian pode me falar melhor sobre isso, mas você não tem essa exigência de ter Na prática é óbvio que as emissoras elas não contratam qualquer pessoa, né? Mas existem apresentadores que não são formados em jornalismo, exatamente porque não existe essa exigência. E aí isso é um perigo, porque você abrindo para qualquer pessoa fazer o jornalismo sem preparação alguma, aí surgem essas aberrações que a gente vê de vez em quando aí pela TV, de pessoas que tomam o jornalismo de qualquer maneira e levam como se fosse um programa de... Na verdade se transforma num programa de humor, né? Siqueira Júnior é um exemplo disso. Com certeza. Eu acho que já passou, não é mais jornalista ali, né? É realmente um apresentador de TV. Muito bom. Uma outra questão aqui também, Pessoal lá acho no que ainda Peru comentando, assistindo, né? Abençoe, irmã Kézia. Missionária Kézia. A irmã Kézia colocou: eu quero pizza do Carvalho, irmão. Lá em cima. Dá um jeito de mandar pro Peru. Uma benção, né? Irmã Cristiane, João Lucas, quer pizza, João Lucas? E vai ter que cantar esse nome depois, João. Mário Lima, né? Não sei o que foi que tá parecido com o Clarinho de Área do Homem. Isso é do filme, amor. Ah, do filme, né? Do Assistindo filme. e aplaudindo. Ruth Samento, que era a pista do Carvalho, Melian. Os apresentadores de programas evangélicos deveriam ter formação jornalística. Qual a sua opinião? Eu acredito que seria interessante, né? Até para você realizar o ofício da melhor maneira possível, você ter uma formação. É óbvio que nem sempre é possível, mas o ideal é que fosse, né? Bom, falando agora sobre o jornalismo e a igreja. Na tua opinião, Wesley, qual a importância da igreja ter um setor estruturado de jornalismo, de mídia? Qual a importância? Eu acredito que a pandemia mostrou muito o quanto a gente
era falho nesse setor e o quanto a gente precisa disso, né? Eu lembro que, por exemplo, na minha congregação foi uma dificuldade quando decretaram o lockdown e... Ninguém estava preparado. Onde a gente vai? Como é que faz? Como é que faz? O que vai acontecer, né? Eu fui fazer culto de rua. No horário de domingo a gente foi fazer culto de rua. Mas a gente tinha esse grande problema, né? Eu falo, na verdade, eu acho que na parte do campo a gente estava iniciando, né? Sim, começando. O projeto da área de mídia, comunicação, né? Da mídia. Mas mostrou que nós precisamos nos adaptar bastante a isso, né? Comparado com outras igrejas que já tem um setor estruturado, pessoas até remuneradas para isso. Eu acho, assim, independente de pandemia ou não, mas é necessário a gente estruturar o trabalho da comunicação na igreja. Graças a Deus hoje a gente vê esse movimento já bem mais acentuado, né? A gente já tem um setor de comunicação, mas a pandemia mostrou o quanto é necessário, né? E aí a gente tentava correr atrás de aplicativo, o aplicativo tinha tempo para terminar a reunião, Não tinha internet boa. a internet não era boa. Foi uma correria. Acho que todo mundo viveu isso. Todo Todos mundo, os né? irmãos dirigentes viveram essa situação. Foi bem complicada, mas eu dou graças a Deus por esse novo momento que está se iniciando. O Multicast é um dos frutos disso, né? Dessa necessidade. Se Deus quiser, já profetiza a bênção aqui desse programa, que ele vai crescer muito mais. Ô, Jesus. Muitos patrocinadores. Ô, Jesus, A abençoa. audiência lá em cima. Inclusive de maquiagem a gente tá aceitando também. Essas parcerias aí abençoadas, né? E, assim, a mídia, o jornalismo em si, é uma ferramenta, né? Para alcançar vidas, para alcançar lugares onde a igreja não pode estar lá. Sim. Com um microfone, né? Uma caixa de som. Eu lembro que quando eu estava passando a luta com meu pai, né, que ele estava muito doente, ficou internado muitas vezes, ele internou mais de 20 vezes, e as internações dele eram de 30 dias, 40. Então, ele há muito tempo já não ia para a igreja, os irmãos iam visitar, mas ele não, há muito tempo, quase 1 ano e meio, 2 anos, não entrava numa igreja. Então, o que eu fazia? Como a gente estava no período já da pandemia, eu ligava, né, entrava no Facebook, entrava nas transmissões, tinham muitas transmissões, né, de várias congregações. Então, eu entrava numa transmissão e deixava ele escutando lá o culto. E aí ele se alegrava, ele escutava a palavra, ele chorava, ele glorificava. Então, essa situação é para a gente ter uma noção da importância da mídia, da igreja, utilizando essa ferramenta para alcançar outras vidas, para edificar outras vidas. Na visão tradicional, né, pensa-se que você focar em mídia, focar em cultos online, talvez possa tentar afastar as pessoas do presencial. Os irmãos não vão querer ir para a igreja. Muita gente pode pensar isso, mas eu acredito que não, né? É óbvio que a gente não pode ignorar também os desigrejados, mas o culto online, a mídia, ela alcança muita gente nesse sentido. Sim. Por exemplo, quando a Meriane tiver seu filhinho, 2 meses, 3 meses de molho, não vai poder estar na igreja, tem que acompanhar, né? E isso, pessoas adoentadas, pessoas que estão viajando. Então, a gente precisa pensar em todos esses públicos, ou mesmo pessoas que por conta própria não iriam para a igreja, né, por alguma situação, mas podem ser alcançadas também através das mídias sociais. Eu vendo o pessoal comentando aqui, falando sobre online, né? Eu até me lembrei se eu estava assistindo um culto em outro estado, né? Cara, rolou uma treta porque os irmãos estavam dando glória a Deus digitando. Falando em língua estranha. Né? Eles estavam na igreja? Não, a treta era online. Aqui, o culto acontecendo e aqui... E olhando os comentários. Glória a Deus, glória a Deus. Irmã,
Para de ficar digitando glória a Deus e presta atenção no culto. Tá? Uma treta. Pode ou não pode dar glória a Deus digitando? É a forma que você tá ali Pode online. sim, digitando claro uma que pode. Eu achei incrível. Aí ei, irmão, vai se converter, vai tu pra lá. Isso aqui foi a maior treta. Na hora do culto. Na hora do culto, eu fiquei perguntando, gente, imagina se na hora do Essa culto. foi boa. De verdade, né? Presencial. Mas nessa live eu ia falar em línguas lá. Rapaz. Só a graça. Então, aproveitando aqui, a gente já falou bastante de jornalismo, né? Mas a gente fala um pouco de ti, né? Da Cleice. Vocês estão quanto tempo de casado? 2 meses e... amanhã vai fazer 3 meses, né? Amanhã vai fazer 3 meses. 3 meses, Não né? é certo, tá trabalhando pra Cleice. Eu fui olhar a data. Eu já vi anotado 19. já. Se perguntarem sobre isso, eu não posso errar. Vai ser... E aí o que acontece? Vocês foram para um país da Europa, não é isso? Lua de Mel dos Sonhos. Eu vi lá a foto, eu me lembro que a Cleice postou um vídeo dela assim, saindo daqui com a roupa já lá em Paris, né? Eu achei interessante. Você poderia comentar um pouco sobre essa transição, solteiro para casado, essa experiência também viajar para outro continente? Sim. Ela pode falar também, né? Pode vir mais para cá. Põe uma cadeira pra ele. Reda mais. Madame tem que estar. Assim, tá sendo Pode vir mais, pra uma cá. experiência muito preciosa, né? Algo que a gente esperava. Quase apareceu a Cleice ali. Ainda mais, Agora. agora. E a gente está completando 3 meses amanhã. Eu agradeço a Deus pela Cleice, a resposta das nossas orações, né? Uma curiosidade é que o nosso... Fundo romântico, por favor. O nosso primeiro encontro foi no culto de rua. Tu acredita nisso? Primeiro Acredito. encontro a gente... Na verdade a gente se viu pela primeira vez no encontro dos adolescentes, né? Eu tava lá pra trabalhar, né? Claro, trabalhar. A gente só se olhou assim e depois começou a conversar pelo Facebook. E a primeira vez que a gente se viu, a segunda vez que a gente se viu pessoalmente mesmo foi no culto de rua. E a terceira foi no evangelismo com moradores de rua. Mas No cronograma, direitinho. Mas eu agradeço. era crente mesmo. Eu agradeço a Deus, porque não é só uma parceira para a vida, mas também é uma parceira de ministério, né? É a nossa levita dos cultos de rua, a nossa levita oficial. E a gente namorou foi 6 anos, né? Quando a gente completou 6 anos, eu a pedi em casamento no dia 20 de junho e casamos no dia 20 de novembro. Olha só, o homem gravou as datas. Pois é. Aí tu tá falando, menino, tá certo. E aí a gente 5 anos, né? Orando, esperando e no tempo Se certo. planejando. Né? Planejando bastante. Eu como tu falaste, né? Eu sabia que eu ia ter muito gasto. Então, desde os 17, eu falei, não sei com o que eu vou gastar, mas eu vou juntando. Olha, e é difícil a gente encontrar um jovem que guarda relate dinheiro, isso. assim. Eu guardo desde os meus 17 Sim. anos, pro meu futuro, pro meu casamento. O jovem é a hoje primeira vez que eu ganha, né? Já quer, vou comprar um Quer torrar sapato tudo. novo, vou torrar numa moto. Uma moto nova. Pra impressionar. Não sei, o Wesley tá rindo aí? Foi tu. Porque ele comprou uma moto um dia desse. Você tá ministrando ali no coração dele. Eu guardo dívida. E tem depositado o dinheiro dele no cartão de crédito. Pois é, mas é realmente difícil mesmo. Mas eu sempre... Eu tinha uma meta que era comprar a nossa casa, né? Então... Eu não sabia com o que eu ia gastar, mas eu fui juntando. E depois de 5 anos a gente
no tempo certo. Às vezes a gente acha que demora muito, né? A gente acha que nunca vai chegar a nossa vez, mas sempre chega. Chegou até pro Jonatas Dutra, né? Fiquei sabendo. Depois do... Cadê? Ele tá por aí. Casa Dutra 2022. Deu Põe a certo. hashtag aí, ué. Vou botar. A gente colocou a hashtag e em uma semana ele arrumou uma namorada, mano. Uma semana. Eu acho que depois do Jonatas, Deus vai abrir a porteira do céu, porque eu acho que ele que tava travando a benção. Era, né? A fila da benção. Hashtag Jonathan Travador. Agora sai aí. Mas a gente Aí, espera. ó, uma Tati comentando aí. Casa Adulta 2022. Eu creio nisso, creio nessa vitória aí. Creio nesse milagre. Continuando aqui. Mas e aí a gente planejou bastante, né? O casamento. E no dia 20 de junho, quando a gente completou 6 anos, eu a pedi em casamento. A gente já noivou nesse dia, né? Fiz uma surpresa pra ela já. Se ela dissesse não, tava perdida. Mas já tava tudo pronto lá, o papai ministrou nosso noivado. A família já tava toda na casa dela esperando. Tinha como escapar. Não tinha como escapar. Correr, Cleice. Tava tudo preparado. E aí depois eu perguntei pra ela, né? Tu queres um casamento ou uma viagem bacana? E aí ela muito sabiamente escolheu a viagem. Porque numa festa de casamento a gente gasta muito, né? E ainda tem gente que vai pra falar mal. Comida não tava gostosa. A roupa dela tá horrível, a maquiagem podre. Mas não, eu tô fazendo, claro que Tem ela gente que reclama, né? profissional. Sempre tem gente que reclama. Sempre. E aí. Nossa comida acabou. Nossa, foi só uma graça que a nossa comida acabou. Quero nem a lembrar. comida. Pula essa Por parte. essa parte. Mas aí ela escolheu fazer uma viagem, né? E só falta chegar pra Lágila. Vamos profetizar pra Lágila também aí, o casamento. Coloca aí a hashtag Casa Lágila aí. Recebe lá essa profecia. No final a gente faz uma oração De pra repente- destravar tudo. De repente, lá teu esposo deve estar por aqui, nesse online aí. Vê aí quem tá online. Recebe essa palavra aí. Mas então ela escolheu, né, a viagem e desde junho a gente começou a planejar, então, né, a viagem para Paris. E a gente fez uma cerimônia pequena só para a família, gastou bem pouco mesmo. Tipo, R$10. Não. A gente gastou entre 3 mil e 5 mil. Uma festa de casamento Foi muito pouco. Pra um casamento mesmo. Olha aí o Daniel comentando aí. Foi na Lira Recepções. Na Lira Recepções. Foi na... E Daniel, a Lira não patrocina a gente, isso é a Pinheiros. quer fazer propaganda de graça, Daniel? O Dudu da Misericórdia. Mas aí a gente então fez essa opção e aí planejou a viagem para Paris, né? Não demorou muito tempo para planejar. Foi como eu falei, né? Quando é coisa de Deus, acontece de uma Tudo forma seu que caminho. a gente viu uma promoção que rolou quando a gente noivou. Antes a França estava fechada para brasileiro, né? E aí é quando a França abriu e foi exatamente quando a gente noivou e aí começou a vir muita promoção de viagem para França. Não, hoje uma viagem para França, né, com pelo menos de onde a gente pagou, onde a gente comprou, a hospedagem e viagem, aéreo, R$9 mil por pessoa. Tudo, por pessoa. Por pessoa. Na época a gente comprou pela metade do preço, né? Então foi R$9 mil nós dois. Então foi uma coisa assim. Vocês Uma compraram benção, com né? quanto tempo de antecedência essa passagem? Se eu dava de presente essa viagem. Poxa. Sou fotógrafo, tu é. R$9 mil. Quanto tempo de antecedência vocês compraram a passagem? Pois foi. A gente comprou, era julho. Acho que era julho, né? Julho pra começo de agosto. Faltando. E aí foi faltando uns
3 meses mais ou menos. E aí começa a correria para tentar aprender um pouquinho de idioma, pelo menos O básico, né? básico, né? Falava muito que o francês recebia mal as pessoas, brasileiros, né? E a gente viu exatamente o contrário. Quando você, pelo menos, tenta se aproximar, né? Falar um pouquinho. Bem de empada. O Nemel vai comer alguma Só pra gente trazer a realidade aqui. empada francesa aqui, né? Ecleice, conta um pouquinho como é Paris. Fale-nos Conta um pouco pouquinho sobre... como é. Eu sou muito... Todo mundo que me pergunta, eu falo com um brilho nos olhos. Eu acredito, assim, que essa história de viajar para Paris foi mais um presente de Deus para mim do que para ele. Porque eu pedia muito, eu sonhava muito. Aquele vídeo que tu viste, né, mãe? Eu já tava planejado há muitos anos. Então, toda vez que eu lembro, eu gosto de assistir esse vídeo, inclusive, eu lembro da bondade de Deus com a gente. E aí, Paris é linda. Todo mundo falava isso que ele falou, né? Que os franceses eram um pouco, assim, restritos, que a cidade era suja. A gente recebeu algumas informações. Chegando lá, eu acho que Deus preparou aqui aquele momento pra gente aproveitar, de fato. Então, a cidade é linda. Pra onde você olha, você não sabe o que é casa normal, o que é monumento, porque tudo é lindo. É tudo lindo. Assim, fora a Torre Eiffel, assim, qual é o lugar mais top? O lugar mais top que a gente gostou muito, acredito que o Wesley também, foi ali a parte do Louvre, porque já mistura a França histórica, antiga, já com a França mais atual. A pirâmide é recente, a pirâmide do Louvre ela é recente, e entrando lá a gente vê, né, as coisas históricas, os quadros, os artefatos. É maravilhoso, é presente de Deus mesmo pra gente. Disney também. Nós fomos na Disney Paris também, que a gente... Nossa! Top. Foi muito top. A gente Muito virou frio, criança. muito frio, não Muito sei. frio, muito frio. Frio, assim, que a gente achava... Eu tava com medo de não aguentar um frio, porque a gente saiu daqui, tava 33. Chegando lá, estava 3. Ou seja, a gente diminuiu 30 graus. Eu tava com medo de ter um troço. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. Sabia que o meu sonho é ser missionário em Paris? Missionário parisiense. Agora, uma coisa que eu não gostei da França é que lá não se pode fazer culto de rua, né? Eita, Não, Jesus não. amado. Aí eu fiquei Como é a questão do decepcionado. evangelho Nem lá? se tivesse uma Conta um autorização e tal. Pelo que eu Como é que você conversei... evangeliza em Paris? Pelo que eu conversei com o irmão Mauro, né, que inclusive ele era do Tempo Central e agora está morando lá. Ele está numa denominação AD Paris, que é criada por brasileiros lá também. E ele me contou que lá você não tem essa liberdade de fazer o evangelismo mais aberto, né? Você não pode fazer um culto de rua, abordagem pessoal com literatura, nada disso. A estratégia que eles estão adotando lá é tentar mesclar o social com o evangelho, né? Você faz uma ação social e através dessa ação você tenta, trazendo pessoas, falar do amor de Cristo. Mas ele diz que, ele nos afirmou que não é fácil o evangelho em Paris, em toda a Europa, né? O número de ateus é muito grande, e o ateísmo lá também já se tornou uma coisa tradicional, cultural, né? É comum você ter famílias culturalmente, tradicionalmente de ateus, e o evangelho encontra muita dificuldade. O Wesley que quer ser missionário na Europa. Tá estreito. É estreito. Agora me diz uma coisa, assim, eu peguei essa empada, não foi pra comer, na verdade, foi só pra demonstrar essa pergunta agora. Deixa o meu pedaço, No só caso, tem essa. no caso assim, da alimentação, né? Foi pra isso que eu comecei a comer aqui. Aí tava aqui já escrito e tal. A alimentação, ela super diferente, né? Vocês gostaram? Como é que é? Então, a alimentação é completamente diferente. Gente, não tem comparação. Tem feijão. A comida brasileira com as virar comidas mais de um fora. pouquinho Juro pra pra frente? vocês. Meu Deus. Eu lembro que nosso primeiro almoço, a gente chegou, fomos almoçar no restaurante próximo ao nosso hotel. Aí vamos pedir um arroz com frango que não tem erro. Gente, o arroz era temperado com gengibre. O frango era temperado com mostarda pura, com as sementinhas da mostarda. Aquela junção, eu
eu fiquei meio tonta na hora. Eu falei, não, mas deve ser da viagem e tal. Aí logo depois ele me disse, nossa, eu fiquei meio tonto, meio aéreo. Eu falei, isso é a comida. Arroz com gengibre. Arroz com gengibre ralado e Olá, missionário. frango. Não tem feijão. Vai lá, missionário. Não tem feijão, Wesley. Não até- quer mais ir pra Paris Na ser verdade, missionário. até tem. Eu dei uma pesquisada, tem. Mas é absurdamente caro. Absurdamente. Mas eu não gosto muito de feijão. Absurdamente caro. Aí Açaí assim, é luxo. frango, carne, qual é o prato assim mais top lá? Olha, sinceramente, pratos típicos de lá mesmo a gente não gostou, Não porque gostou. são muito diferentes. Por exemplo, eles não colocam sal na comida. A gente foi... Aí não tá aparecendo, né? É. Desculpa. Isso. A gente foi almoçar também um outro dia. Pedimos uma carne com legumes, que também não tinha erro. Aí a carne veio maravilhosa, suculenta, zero sal. Então eles não usam sal. É muito diferente a comida. Nossa. Então a gente passou praticamente 10 dias à base de fast food. Meu Deus do céu. McDonald's. Bob's. McDonald's. Não, como era? Não, a gente não patrocina a gente, olha só. Não fala, não. A Aline tá dizendo aqui, lá em Jaraguá, aqui no Brasil tem lugar que já não pode fazer culto na rua. Lá é a mostra musical. Então esse culto, bora pregar na rua, bora evangelizar, já também lá não pode. Pois é, né? E hoje a gente enfrenta tanta dificuldade para levar os nossos irmãos para a rua, a liberdade que a gente tem, a gente precisa aproveitar, né? O máximo possível, hoje tem culto, né? Inclusive hoje a gente vai fazer um projeto especial hoje lá na Praça da Caixa d'Água. Não é culto de rua, é uma célula ao ar livre, né? A gente vai inclusive trazer um pregador de fora, muito famoso. Caramba. O irmão Demel vai estar lá ajudando a gente, mas a gente faz esse convite também, né? É um projeto que a gente está investindo esse ano, de fazer uma célula ao ar livre, trazer tudo que se tem dentro de uma célula para o ar livre, né? A intimidade que se tem, as dinâmicas que se tem, a linguagem diferente que se tem, uma programação realmente voltada para jovem e adolescente. E hoje a gente vai estar lá com os adolescentes do grupo 6. Que bênção, que bênção. A gente vai agora para um momento, Wesley, depois a gente fala bastante sobre isso, sobre vida de casal, sobre viagem, sobre também a formação e o reino de Deus. A gente vai agora para um momento que é o bate-pronto. E aí, como vocês dois aqui, vai vocês dois, tá bom? Cada um falar uma palavra aí rápida para cada uma delas. Eu faço uma, a Mirene faz outra. E aí, bora ver o que vocês vão responder pra gente saber aqui. E depois eu sorteio, tá, Wesley? Tá. Vamos lá. Um livro sem ser a Bíblia. Eu gosto do livro A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. Fala os dois? Os dois respondem. Tá. Tem um livro que eu gosto muito. Não é parceira da Bíblia, mas é o Mulheres da Bíblia. Porque ela aborda a questão do caráter de algumas personagens bíblicas, inserindo aqui já para o mundo mais moderno. Então, eu gosto muito desse livro. Top. Um filme que marcou você. Um filme que marcou você foi aquele que a gente assistiu junto. Inclusive, acho que tu baseou teu TCC nesse jornalista. Qual é o nome? Esqueci o nome. Mas David Wilkerson, né? Não, é sobre evidências da ressurreição de Jesus. Esqueci o nome. Esqueci também completamente. Mas eu vou pesquisar. O meu é O Quarto Sábio. Quarto Sábio. Muito bom. Personalidade do jornalismo que você gostaria de conhecer. Aí você chama mais pra tua área. É o Felipe Ciani, né? Que eu citei anteriormente. Alô, Felipe Ciani! Ele tá Se aí, ele acompanhando. se ele tivesse aqui agora, nesse momento, o que você falaria pra ele, Felipe Ciani? Rapaz, eu sou fã do trabalho dele, né? Da forma como ele encara o Olhando pra aquela jornalismo. câmera. Pode entrar, Felipe Ciani, aqui. Multicast, trazendo emoções. Amor, 4. Personagem preferido da Bíblia sem ser Jesus. Eu gosto muito de Moisés. Please. Eu gosto muito de Raabe e Abigail. Amo as duas. Muito bom. Você? Eu. Comida preferida. Todas. Açaí. Açaí com churrasco. Açaí com churrasco. Muito Frio bom. ou calor? Frio.
Calor, meu Deus do céu. Comida que você não come de jeito nenhum. Comida? Comida que você não come de jeito nenhum. Arroz francês. Gengibre. Comeu. O que que a gente não come? Ah, meu Deus, a gente come tanta coisa. Pato, eu não gosto de pato. Pato com tucupi, pato cozido. Maniçoba. Não, pelo amor de Não, Deus. Eu já tentei, mas Wesley. parece aquele negócio de cavalo, não dá. Não, mano, pelo amor de Deus. Só por isso o vatapá gosta de criança, né? Tá perdoado porque açaí tu toma, né? Eu amo Eu açaí. agora muito. Jornalismo é É retratar a verdade, né? Uma referência importante pra você. Meu pai. Minha mãe. açaí com farinha de mandioca ou tapioca. 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 Mas pode ser os dois. Um sonho. Meu é ganhar muitas almas pra Jesus. O meu é ajudar esse jovem a contemplar todos os seus projetos. Ah, Bom, que lindo, gente. Tô aqui Muito emocionado. vou chorar. Ai, Jesus. Muito bom. Uma frase. Uma frase de impacto aí. Vai lavar a louça. Já vou. É isso aí. Pronto, tá respondido. Sim, senhora. Sim, senhora. Um lugar. França. Um lugar. A nossa casa. É, nossa casa é o melhor lugar do mundo, né? Maravilha. Versículo bíblico preferido. Eu gosto muito do Salmo 139, né? Para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer minha cama no céu, lá tu também estás. Se tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O meu é não fostes tu que me escolhestes, mas eu que te escolhi. Aí esse versículo me faz lembrar quem eu sou nele e que eu preciso me despertar. Glória a Deus. Muito bom. Bom dia em francês. Bonjour. Tem que fazer o R. Tem que fazer. Biquinho, né? Tenho medo de. Altura. Eu tenho medo de cobra. Uma data inesquecível. Meu casamento, dia 20 de novembro. A mão dela tá aqui Homem atrás, das assim, Eu acho que dia 20 de junho, que foi quando a gente começou a namorar, e aí Deus começou a mostrar os projetos dele pra nós dois. Se não morasse no Brasil, moraria. Nova York. Ele tem vontade. Brasil. Brasil, né? Brasil. Se não fosse jornalista, seria? Olha. Jornalista. Professor. Nunca foi meu sonho, não. Eu. Jogador de futebol. É. Talvez eu passei em biologia também na UEPA. Talvez eu cursasse biologia. Muito bom. Ser multiforme é. Ser multiforme eu acho que é revelar Cristo em tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você pensa. Trazer Jesus para o teu trabalho, trazer Jesus para o teu dia a dia, trazer Jesus para tudo que você faz. Muito bom, Isso aí. Cleice. Três palmas, Patrick. Cleice, a Cleice. Tá bom. Gente, a Cleice quer falar Ah, também. não, desculpa, Cleice. É isso mesmo. É isso mesmo. Cleice é meu filho, né? Tá saindo os aplausos aí, ó. Gente, foi um prazer receber aqui esse casal querido, né? O Wesley e Cleice, que são potência de Deus. E nossa oração é que Jesus continue usando vocês São poderosamente. inspiração, né? Nós ouvimos várias vezes essa palavra aí, casais que inspiram, casal que inspira. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Inspirar outras pessoas. Sim. Mas ao mesmo tempo um privilégio. Então a gente está aqui para sempre servir o reino de Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por esse tempo precioso e emergencial que vocês nos deram, né? E foi um prazer muito grande, né, amor?
Com certeza, foi uma alegria. Estou muito feliz, foi uma conversa assim maravilhosa, produtiva, né, amor? Eu aprendi muita coisa e o pessoal que assistiu também, eu creio que aprendeu muita coisa. Então, que Deus abençoe vocês, os projetos de vocês. Continuem nessa força, né, de trabalhando na obra, que eu creio que Deus vai continuar abençoando muito mais do que vocês já são abençoados. Palavra de vocês aí, finais, pra gente fazer o nosso sorteio que tá acabando o programa. Pegando esse gancho aí de casais inspiradores, né? Essa nova fase pra gente, pra mim, ela tá sendo, assim, mais trabalhosa, porque, né, saí da minha congregação, mudou a rotina. E aí quero dizer pra vocês, principalmente pra ti, amiga, que nos momentos, assim, difíceis dessa transição de congregação, eu lembro de pessoas, mulheres como você. E aí Deus me faz trazer a mente, olha, minha serva Mari, ela consegue, muda de congregação, ajuda o esposo, então se ela consegue, você também vai. Então quero te dizer que vocês são uma inspiração, mas você como Mulher, já passou, né? por coisas que eu estou passando agora, você é uma inspiração, então que Jesus continue te abençoando. Amém. Amém, também desejo o mesmo para vocês, meu amigo Nemuel também. Realização dos projetos, crescimento dessa obra aqui que tem abençoado muitas vidas. Eu quero rogar as bênçãos do céu sobre vocês, né? Desejar que o Senhor possa prosperar esse trabalho. Amém. Porque cremos que é projeto dele, e se é projeto dele, ele se responsabiliza por fazer aquilo que é necessário. Então, nós abençoamos esse lugar, abençoamos esse programa, abençoamos as pessoas que estão assistindo aí, que o Senhor possa estender a sua bênção sobre cada um. E pode contar conosco, né? A gente está aqui sempre para ajudar. Foi um prazer imenso, enorme poder estar aqui falando sobre coisas que a gente ama, sobre Jesus, sobre a nossa profissão. E para finalizar, Casa Dutra 2022. Casa Lasla, Casa Leco, uma benção. Casa todo mundo. Casa todo mundo. E olha só, gente, o ganhador do sorteio de hoje da pizza do Carvalho 312 foi o Marcos Adriel, tá bom? Cadê o aplauso, Muito Marcos Adriel? Bem. Parabéns. Marcos Adriel de Capanema. Ih, rapaz. Agora, como é que vai chegar a pizza do Marcos Adriel? Tem que receber pra ele aqui. Não dá pra ser Pix, porque é pizza mesmo. Então é o seguinte, fala o número aí de Marcos Adriel, quando for dinheiro a gente manda, tá? Marcos Adriel, porque imagina o Uber pra chegar, né? Fala o número de 1 a 12 aí, sem ser o 10. Não vou falar porque eu tô no sorteio. Então. Ah, é? Não, mas não pode. 7, perfeição. Mário Lima, vamos aplaudir o Mário Lima aí, que foi o nosso sorteado da tarde, tá bom? Da manhã. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo Multicast, meio-dia. Tamo indo embora. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Bom almoço. Final de semana maravilhoso. Valeu. Desculpa o atraso, meu Não, mano. Deu certo.